Olá, eu sou Matheus Mourão e começa no dia 1º de novembro a campanha de vacinação contra a febre aftosa em vários estados do país, inclusive o Tocantins. E para falar um pouco sobre como vai ser essa campanha de vacinação e também sobre a doença, eu converso com o médico veterinário da ADAPEC, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins, o João Eduardo Pires. João, o que é a febre aftosa e quais são os animais afetados por ela? Bom, a febre aftosa ela é uma doença que acomete animais de produção. Então ela é uma doença que dentro da medicina veterinária é aquela de mais rápida transmissibilidade e causa inúmeros prejuízos econômicos às diversas cadeias produtivas que ela afeta. E como que é feita essa transmissão? A transmissão da febre aftosa se dá por diversas vias, via aerógena, via digestiva. Então essa transmissão pode acontecer de animal por contato direto de animal doente para animal sadio, mas também pode acontecer por meio de fômites, que são objetos ou pessoas. Você disse que essa doença ela pode trazer malefícios para a economia do agricultor, como do pecuarista. Como que isso pode afetar? Chega a morrer o rebanho? Como que é? Os animais não morrem de febre aftosa. Mas isso não quer dizer que não há grandes prejuízos. Afinal de contas, ela é um vírus que acomete o animal e causa prejuízo, por exemplo, na produção de carne, ou seja, na engorda do animal. Ela também causa prejuízo com a redução da produção de leite, né? E além de embargos econômicos, já que a região, o estado ou o país que tem febre aftosa, ele fica impedido de comercializar esses produtos vindos da pecuária. Assim como outras doenças de gado também ou de outros animais, ela pode passar para o ser humano? Não, a febre aftosa ela é considerada uma baixa zoonose. Então só existem 3 casos no mundo de transmissão de febre aftosa do animal para o homem. Então definitivamente não é uma doença que as pessoas devem se preocupar quanto a contrair essa doença. João, a partir de quando o animal deve ser vacinado e em quanto tempo? Bom, o Brasil, através do Ministério da Agricultura, estabeleceu uma política de erradicação dessa doença e criou um programa nacional de erradicação de febre aftosa. Esse programa deve ser seguido e obedecido por todos os pecuaristas em todos os estados, sob o ponto de vista de que essa doença, por causar prejuízos econômicos, ela precisa ser debelada do nosso país para que a gente tenha agregação de produto. Então, nesse caso, a vacinação é orientada por esse programa nacional estabelecido pelo Ministério da Agricultura. E essa vacinação envolve todos os animais, né? E envolve 2 vezes por ano. Então, a gente tem uma vacinação em maio e em novembro no Tocantins. Isso não quer dizer que todo o país acontece nesses mesmos meses. A gente tem estados que por situações climáticas diferentes da nossa, praticam essa vacinação em outro mês. Mas os animais são obrigados a receberem 2 vacinações anuais. E como que o clima pode afetar essa vacinação? Não, na verdade o clima ele não afeta a vacina em si, mas o manejo da fazenda. Então normalmente o período chuvoso não é um período muito adequado para você estar reunindo os animais no curral, porque alguns animais podem morrer devido a estresse, ao manejo. Assim como no período de verão intenso, os animais estão magros, estão com uma deficiência nutricional aparente e durante esse manejo ao curral também pode acontecer abortos, morte. Então, para evitar isso, o calendário é estabelecido tanto no início do período chuvoso quanto no final do período seco. Então, os melhores meses para esse manejo seria maio e novembro aqui no Tocantins. João, qual que é o papel da ADAPEC em todo esse processo de vacinação? A ADAPEC ela é uma agência que eu diria uma grande agência de saúde animal, um grande hospital veterinário. E isso gratuitamente a todo pecuarista. Então, a ADAPEC ela controla essa doença por meio do controle das diversas etapas de transmissão do vírus. E a gente sabe que a gente tem que evitar o vírus entrar no Tocantins, já que é um vírus exótico,
E a gente, além disso, tem que imunizar nosso rebanho, porque caso esse vírus consiga entrar por alguma situação específica, esses animais assim estariam protegidos contra ele. Então o controle da ADAPEC vai desde a regulação e da fiscalização de revendas agropecuárias que comercializam essas vacinas, até a aplicação da vacina lá na propriedade. Com o passar do tempo, os números de casos de febre aftosa nas propriedades, elas vêm diminuindo. Vocês têm um número desse balanço da quantidade de animais que deixaram de ter a doença? Nós da ADAPEC fazemos o que a gente chama de vigilância ativa, ou seja, a gente busca febre aftosa. Então, nesse contexto e nessa ação da ADAPEC, a gente visitou ano passado 3.100 propriedades rurais consideradas epidemiologicamente como de maior risco. Então, nesse caso, são propriedades rurais que podem ser o ponto de entrada do vírus. Então, nesse caso, a gente faz exame clínico dos animais susceptíveis com inspeção de pata, de boca, de úbere, que é onde ocorrem as lesões de febre aftosa. E por estarmos vigilantes ativamente, a gente pode garantir que não há circulação viral. Além disso, a ADAPEC, além dessa vigilância ativa, a ADAPEC também faz exames. Então a gente coleta sangue por amostra nessas propriedades de maior risco e faz um exame. Então, normalmente os exames têm sido a contento, ou seja, mantém o Tocantins nesse status sanitário de livre de febre aftosa e assim agrega valor aos nossos produtos pecuários. A ADAPEC tem um controle total do rebanho que vive aqui no Tocantins, né? Quem cria bovinos e búfalos, que são os principais animais desse programa de febre aftosa, não são os únicos, mas eles têm que ter esse cadastro na ADAPEC e esse cadastro é atualizado semestralmente. Então, através dessa atualização cadastral, que é obrigatória por lei aqui no nosso estado, a gente consegue manter um controle desse rebanho. Até porque o animal, para sair da propriedade, ele precisa de uma GTA, que é uma guia de trânsito. E essa GTA permite a gente conhecer a origem do gado e o destino do animal, fazendo toda a rastreabilidade desse animal. E qual que é a estimativa de vacinação dessa campanha agora de novembro? Bom, o Tocantins hoje ele tem 8.500.000 animais, né? A gente estima que em novembro a gente vai vacinar em torno de 4.100.000, 4.200.000. Porque essa vacinação de novembro, ela só é para aqueles animais até 24 meses. Então os animais jovens é que são o nosso alvo da vacinação por serem os animais mais susceptíveis à doença. Em maio não. Em maio o que o Ministério da Agricultura preconiza é que a vacinação seja em todo o rebanho. Mas mesmo aquele produtor rural, aquele fazendeiro, aquele pecuarista que possui animais fora dessa faixa, eles não estão isentos de procurar a ADAPEC mais próxima do seu município e fazer a declaração de que não tem esses animais. A gente precisa conhecer esse proprietário e atualizar esse cadastro. Assim, ele vai estar contribuindo para o desenvolvimento econômico do nosso estado. E até quando vai a campanha de vacinação? Bom, a campanha é durante todo o mês de novembro. Então ela começa no dia 1º/11 e vai até o dia 30/11. Nesse período, é um período que o produtor pode adquirir a vacina numa loja agropecuária mais próxima, sem autorização da ADAPEC. Passou esse período, a revenda é proibida de vender a vacina e a gente para isso faz controle de estoque. E nesse caso, o produtor que passar do prazo, ele vai ter que procurar a ADAPEC para se regularizar. E isso vai ter, obviamente, um auto de infração. Afinal de contas, é uma medida tomada por meio de lei, por força de lei. Tá certo. Muito obrigado, João, pelas suas informações. Obrigado a você que nos assiste e a gente se vê no próximo Orla TV.